Olá. Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, presidente e vice, foram a chapa definida na convenção do Partido Liberal neste domingo, dia 24. Diante de um Maracanãzinho lotado, com cerca de 12 mil pessoas desde as 8 horas da manhã, fora o montante de gente que não conseguiu entrar em virtude da lotação do ginásio. Pois bem, houve, da parte do PL, a organização de entrada das pessoas por meio de um site, o Simpla, onde as pessoas se cadastravam, eu mesmo fiz isso, e em função desse cadastro, o ingresso gratuito era emitido exatamente para controlar a entrada das pessoas. Pois bem, a oposição, dentro do espírito que lhes é muito caro, foi ao sistema e fez cadastros em massa, na presunção de que pediriam ingressos que não seriam usados e, com isso, esvaziariam a convenção. O PL se deu conta disso, chegou a contabilizar, acho que 40 mil inscrições fraudulentas e decidiu fazer a abertura dos portões, apenas com os necessários controles de segurança, em função do próprio fato de que o presidente é uma autoridade e estaria presente como outras autoridades também estiveram. A primeira-dama Michele Bolsonaro começou com os discursos na ocasião. Ela falou por 13 minutos. Depois, o presidente Bolsonaro falou por 1h09. Bolsonaro sempre foi adepto da filosofia de mais Brasil, menos Brasília. E dentro do espírito que norteia a campanha, principalmente chamando a atenção para o fato de que entregar o país na mão da esquerda é um suicídio e não apenas político, ele disse o seguinte: Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte. É exatamente isso que ele quer. Menos intromissão do Estado na vida do cidadão e mais progresso para o país. Bolsonaro aproveitou a ocasião para fazer a convocação do que ele chamou de último ato do ano antes das eleições, aproveitando a data do 7 de setembro, que agora, em 2022, tem um significado muito especial. É o marco do bicentenário da independência. É uma comemoração que nós não devemos deixar passar em branco. Disse ele também, esses poucos surdos, né, que, como disse mesmo, deixa eu ver aqui, esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. A mensagem foi direta, e isso foi muito chamado a atenção pela imprensa. A extrema imprensa adora isso. Vamos ver quem esteve presente aqui, deixa eu conferir na minha lista. Bia Kicis, Carlos Zambelli, Daniel Silveira, que foi ovacionado, Onyx Lorenzoni, Luiz Lima, Hélio Lopes, o senador Romário, o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, e ainda os ex-ministros Eduardo Pazuello, Tarcísio de Freitas, que é candidato a governador em São Paulo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ministros que ainda permanecem no atual governo, Marcelo Queiroga, da Saúde, Ciro Nogueira, da Casa Civil, Fábio Faria, das Comunicações, Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, e Vitor Godoy, da Educação. Olha, Bolsonaro diz que, mesmo sendo injusta, na maioria das vezes, por pior que seja a imprensa, ela é necessária. E ele jamais teria tomado a postura, como não tomou até hoje, de cercear qualquer tipo de liberdade de expressão da parte dos jornalistas. Né? Falou Jair Bolsonaro, que foi vereador por um mandato no estado do Rio, na capital, especificamente, no município do Rio de Janeiro, e que também viveu 7 legislaturas como deputado federal, massacrado pelo establishment, pelo sistema. As pessoas já devem ter visto vídeos de Bolsonaro falando sozinho, falando para ninguém no plenário, uma forma de desmerecê-lo. Viram a forma como ele foi tratado pelo fujão, o deputado João Willis, na votação do impeachment de Dilma Rousseff, né? Sendo cuspido na cara. Isso é uma coisa que não se pode imaginar numa democracia, mas a imprensa elogia, a imprensa fica, digamos, minimamente do lado daqueles que fazem contra, né? Os conservadores são sempre os alvos e acabam sendo molestados de maneira inimaginável pela extrema imprensa.
Nós estamos mesmo vivendo uma questão de vida ou morte no Brasil. Não é? Somos ainda o único bastião que resiste à tomada comunista na América do Sul. Eu expandiria esses limites até a América Latina. Nós temos um país que sempre foi um desses baluartes, né, que sustentam a democracia, que são os Estados Unidos, vivendo um período ruim com a eleição de Joe Biden. Os próprios americanos já perceberam a burrada que fizeram ou que não conseguiram impedir que fosse feita. É isso que se quer evitar que aconteça no Brasil. Bolsonaro tem sido desacreditado nas falas que tem proferido em relação à suspeição quanto ao processo eleitoral. Uma curiosidade que se fala é, mas como é que o cara que se elegeu fala em fraude? Quer dizer que a eleição dele foi fraude? Não, não foi fraude. Foi fraude, ele só ter ganho no segundo turno, né? Isso é o que ele sempre costuma frisar e isso deixa o Supremo, a imprensa e meio mundo de cabelo em pé. Nós vamos ter observadores internacionais não tomando conta porque eles não têm direito de fazer isso, mas vamos tê-los examinando, perscrutando de alguma forma o processo eleitoral. Isso é muito bom. O mundo lá fora precisa ver o que acontece aqui. Em muitos locais já se tem uma percepção mais apurada e mais honesta do que é o Brasil que nós temos hoje e do que são as lutas pelas quais os brasileiros têm ido às ruas. Existe uma convocação antes de 7 de setembro para 31 de julho, domingo que vem, também para que as pessoas briguem por sua liberdade, uma coisa que vem sendo tirada em doses homeopáticas, a conta-gotas. Temos que brigar por isso. Temos força para ganhar essa briga. Então, acho que todos temos que somar forças nesse sentido. Nosso futuro, todos nós temos um futuro, mesmo nós que já somos um pouco mais vividos, experienciados na vida, nossos filhos, nossos netos, nós merecemos um futuro, estamos brigando por ele. É hora de o Brasil mostrar a que veio, quem é o nosso país, quem é o nosso povo, como somos, o que pretendemos e o que nós haveremos de conquistar. Um passo importante na direção de um país melhor foi dado neste domingo, dia 24 de julho de 2022.